Vamos resolver agora a questão 136 do Enem de 2024, prova azul. Então vamos lá. O tamanho mínimo que a visão humana é capaz de visualizar sem o uso de equipamento auxiliar é equivalente a 100 micrômetros. Um micrômetro é igual a 10 na menos 3 milímetros. Um estudante pretende visualizar e analisar hemácias do sangue humano, que medem 0,07 milímetros de diâmetro. Ele adquiriu um microscópio óptico, que tem uma lente ocular que amplia em 10 vezes a imagem do objeto em observação, e um conjunto de lentes objetivas com esta capacidade de ampliação. O funcionamento desse microscópio permite o uso da lente ocular sozinha ou a combinação dela com uma de suas lentes objetivas, proporcionando, nesse caso, um aumento de sua capacidade de ampliação final, que é dado pelo produto entre as capacidades de ampliação da ocular e da objetiva. Esse estudante pretende selecionar a lente objetiva de menor capacidade de ampliação, que permita, na combinação com a ocular, visualizar as hemácias do sangue humano. A lente objetiva a ser relacionada pelo estudante é A. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber, basicamente, qual vai ser uma dessas 5 lentes que ele vai escolher. Sabendo que a lente, em combinação com a lente ocular, tem que ser suficiente para conseguir visualizar isso daqui, e daquelas que são possíveis, a gente vai escolher a que tem a menor capacidade. Então é isso que a gente vai fazer. Como que a gente resolve? Primeiro a gente tem que descobrir quanto que o olho humano é capaz de enxergar. Então se liga na dica. Ele diz que o olho humano consegue enxergar valores maiores do que 100 micrômetros. Então tudo que é maior que 100 micrômetros a gente consegue enxergar. Então eu sei que 100 micrômetros é o quê? 100 micrômetros. Isso daqui. Esse Uzinho, ele significa 10 na menos 6. Então, você vai ter 100 vezes 10 na menos 6. Eu sei que 100 é 10 ao quadrado. Então, se liga na dica. Você vai ter 10 ao quadrado vezes 10 na menos 6. Aqui, por propriedade de potência, a gente vai conseguir enxergar, então, 10 ao quadrado vezes 10 na menos 6. Você mantém a base que é 10. Somos expoentes, então vai ficar 10 na menos 4. Então, o que tem que acontecer? O nosso elemento, depois de combinar a lente ocular com a lente objetiva, ele tem que ser maior do que isso daqui. Porque se for menor do que isso daqui, a gente não consegue ver. Se for maior, daí a gente consegue ver. Então, como que a gente vai resolver? A primeira coisa, eu sei que essa hemácia, ela tem esse tamanho aqui, 0,7 milímetros. Então, 0,07, ó, 0,007 milímetros. Eu sei que milímetro é o quê? Eu tenho que colocar na mesma unidade que esse cara. E esse cara já está em metros. Por quê? Ele estava em micrometros. Quando eu faço isso daqui, eu estou convertendo para os saberes em notação científica só em metros. Então eu tenho que fazer a mesma coisa com esse cara. Então, como ele está em milímetros, o que eu faço? Eu sei que isso daqui é vezes 10 na menos 3. E assim como esse cara, como o 7 está 3 casas depois da vírgula, esse 7 também é 7 vezes 10 na menos 3. Então, 7 vezes 10 na menos 3 é isso daqui. E esse cara aqui também é vezes 10 na menos 3. Fazendo isso, a gente vai ter ele em metros. Então, vezes 10 na menos 3. Sendo assim, eu sei que o tamanho da nossa hemácia, esses dois você mantém a base, somos expoentes, vai ser 7 na 10 na menos 6. Então, isso daqui é o tamanho da hemácia. Então, esse negócio a gente tem que aumentar algumas vezes para que ele seja maior do que 10 na menos 4. É isso que a gente está buscando. Mas daí o que acontece? Eu vou ter essa primeira lente ocular e depois eu vou ter as lentes objetivas. Essa lente ocular, ela já aumenta 10 vezes. Então, como a gente coloca aqui, ela já aumenta 10 vezes, isso a gente já vai fazer para depois tentar combinar com esses caras para ver qual que vai fazer com que ele seja maior que 10 na menos 4.
Então, o que a gente faz? Se liga na dica. Como eu sei que a combinação delas vai ser dada por um produto, ó, na combinação, aqui em cima, ele diz que vai ser dado pelo produto, ou seja, multiplicação. Então, eu simplesmente vou multiplicar esse cara por 10 vezes, que é o aumento da ocular, e depois a gente multiplica por cada um desses para ver qual que vai ser suficiente. Então, se liga na dica. Com a ocular, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 7 vezes 10 na menos 6 vezes 10. Quando a gente tem um 10 assim, ele tem um expoente 1. Então, você vai ter o seguinte, você vai ter 7 vezes 10, 10 na menos 6 com 1, isso aqui vai ser 10 na menos 5. Logo, esse é o tamanho depois de passar na ocular. Daí agora você tem que descobrir com cada uma dessas para verificar qual que vai ser suficiente para ele atender de ser maior que 10 na menos 4. Então, o que a gente faz? Se liga na dica. Começando com o duas vezes, o que a gente vai fazer? Se a gente começa com o duas vezes, a gente vai multiplicar isso aqui por 2. Então, você vai ter 7 vezes 10 na menos 5. Isso aqui a gente tem que multiplicar por 2, que vai ser igual a 14 vezes 10 na menos 5. Daí, escrevendo isso aqui em notação científica, você aumenta 1 aqui, soma, e passa a vírgula que está aqui, você passa para entre o 1 e o 4. Então, você vai ter 1,4 vezes 10 na menos 4. Note que 1,4 vezes 10 na menos 4 é maior que 10 na menos 4. Então, por enquanto, a lente 1 atendeu. Se eu sei que a lente 1 atendeu, a lente 2 é maior do que ela, eu já não quero, porque a gente quer a de menor capacidade. Então, se a 2 vezes já atendeu, a lente 2 cai fora e a lente 3, que é 15 vezes, também cai fora. Agora, a gente vai repetir o processo para essas duas. Então, o que você vai fazer? Para outra lente, você vai pegar o 7 vezes 10 na menos 5, então 7 vezes 10 na menos 5, e vai multiplicar por 1,1. 1,1 vezes 7, isso aqui é 7,7 vezes 10 na menos 5. Aqui já está em notação científica e é menor que 10 na menos 4, portanto, a lente 4 não atende. Agora a gente repete o mesmo para 1,4. Então, você vai ter 7 vezes 10 na menos 5, menos 5 vezes 1,4. 7 vezes 1 é 7. 7 vezes 0,4 é 2,8. Então, isso aqui vai ser 7 com 2,8, 9,8 vezes 10 a menos 5. Então, isso aqui também está em notação científica e é menor que 10 a menos 4. Se é menor, também não atende. Logo, a única que atende, de fato, sendo entre as menores, é a lente 1, portanto, a alternativa correta, a letra A. Nível de dificuldade desse exercício a gente pode considerar de nível médio, porque ele é trabalhoso e muitas pessoas se confundem. Teve vários alunos que acertaram mais de 35 exercícios que erraram esse, até alunos que fizeram 44 exercícios e erraram apenas esse. Por isso, ele pode ser considerado pelo menos de nível médio. E você que está assistindo, não sai do vídeo ainda não, que eu quero te contar uma coisa. O fato de muitas pessoas acharem a matemática difícil vai ser o segredo para você conseguir a sua aprovação e alcançar o seu sonho. Porque, por exemplo, se você tira mais de 800 pontos em matemática, você já está num seleto grupo de pessoas que conseguem essa nota. E além disso, para você conseguir isso, não precisa nem de muitos acertos. Eu já tive alunos que com 28 acertos alcançaram 800 pontos, ou seja, menos de 2/3 da prova. E é exatamente essas coisas que eu vou ensinar para você lá no Potência Matemática. Você vai compreender o que de fato é importante para elevar a sua nota sem perder tempo com coisas desnecessárias. Porque o que mais tem na internet são aqueles cursos que enchem linguiça com um monte de conteúdo para que você ache que sempre está estudando coisas importantes, quando na verdade não são. Além disso, você tem simulados mensais com questões corrigidas em vídeo, tem mais de 300 exercícios resolvidos, você tem acesso a um grupo exclusivo comigo para tirar todas as suas dúvidas, tem módulo de macetes, módulo de estratégias e muito mais. Tudo isso por um valor super barato, porque o meu objetivo é justamente ajudar você sem enrolação, sem coisas desnecessárias. Então, por isso, se quer alcançar o seu sonho da aprovação, a matemática vai te ajudar muito. Garanta agora a sua vaga. O link está na descrição e também no comentário fixado.